No século III a.C., o Mediterrâneo era palco de uma disputa entre duas gigantes: Roma, a ambiciosa República Itálica, e Cartago, a próspera colônia fenícia no norte da África. Enquanto Roma se consolidava como potência terrestre, Cartago dominava os mares com sua frota mercante e militar. Eram civilizações distintas, mas com o mesmo objetivo: hegemonia absoluta. A rivalidade entre elas não era apenas territorial, mas também cultural. Os romanos viam os cartagineses como comerciantes astutos e sem honra, enquanto Cartago desprezava a rigidez militar romana. Essa tensão silenciosa durou décadas, até que um conflito na Sicília incendiaria a Primeira Guerra, ou Choke Entree. Os dois impérios moldariam o destino do mundo antigo. Roma tinha um exército disciplinado e uma sociedade voltada para a guerra. Seus soldados eram camponeses cidadãos, leais à República. Já Cartago dependia de mercenários e de sua superioridade naval, herdada dos fenícios. A diferença de estratégias seria crucial nos embates que viriam. Mas, no início, ninguém imaginava que essa rivalidade levaria a 3 guerras devastadoras. O estopim do conflito foi a disputa pela Sicília, uma ilha rica e estratégica. Quando Roma interveio em Messina, Cartago viu sua influência ameaçada. A Primeira Guerra Púnica 264-241 a.C. começou como um conflito regional, mas logo se transformou em uma batalha pela sobrevivência. Os dois lados investiram tudo nessa guerra, que durou 23 anos e custou milhares de vidas. Quando a poeira baixou, Roma saiu vitoriosa, mas Cartago não estava derrotada. Humilhada e enfraquecida, a cidade fenícia jurou vingança. E dessa aberta surgiria uma família determinada a desafiar Roma, os Barca. O próximo capítulo dessa história seria marcado por um dos maiores generais da história, menos Aníbal. O conflito, que marcaria para sempre as relações entre Roma e Cartago, começou de forma quase acidental na ilha da Sicília, quando a cidade de Messana pediu ajuda a Roma contra Cartago em 264 a.C. Ninguém poderia prever que esse incidente regional se transformaria em uma guerra de 23 anos, que redefiniria o poder no Mediterrâneo. Roma, tradicional potência terrestre, enfrentou seu maior desafio: construir uma marinha capaz de enfrentar a experiente frota cartaginesa. A solução foi tão engenhosa quanto desesperada, menos os romanos criaram os corvi, pontes de embarque que transformavam batalhas navais em combates corpo a corpo, onde suas legiões eram imbatíveis. Essa inovação mudou as regras do jogo no mar. Os combates se estenderam por décadas, com vitórias e derrotas para ambos os lados. A Batalha de Equinoma em 256 a.C. mostrou o poderio da nova marinha romana, enquanto o desastre da invasão romana à África em 255 a.C. provou que Cartago ainda era uma força temível. A guerra tornou-se um jogo de xadrez sangrento pelo controle da Sicília. O ponto de virada veio em 241 a.C., quando os romanos, sob o comando do cônsul Lutácio Cátulo, destruíram a frota cartaginesa nas ilhas Égates. Sem recursos para continuar a luta, Cartago foi forçada a aceitar uma paz humilhante, pagar pesadas indenizações, abandonar a Sicília e ver Roma emergir como nova potência naval do Mediterrâneo. Apesar da derrota, Cartago não estava acabada. Enquanto Roma consolidava suas conquistas, um general cartaginês chamado Amílcar Barca começava a planejar sua vingança na Península Ibérica, plantando as sementes para um conflito ainda maior que estava por vir. A Primeira Guerra Púnica havia terminado, mas a rivalidade entre as duas potências estava longe de acabar. A derrota na Primeira Guerra Púnica deixou Cartago humilhada e economicamente arrasada, mas não derrotada em espírito. Amílcar Barca, um dos poucos generais que emergiu com honra do conflito, jurou restaurar o poder de sua cidade. Elvie, na Península Ibérica, a oportunidade perfeita. Uma terra rica em recursos
e longe do controle romano, onde Cartago poderia se reerguer silenciosamente. Em 237 a.C., Amílcar partiu para a Ibéria com um pequeno exército e sua família, incluindo seu jovem filho Aníbal. Com habilidade militar e diplomacia, ele conquistou tribos locais e estabeleceu novas bases cartaginesas. Seu objetivo era claro: transformar a região em uma poderosa província que financiaria e abasteceria o exército de Cartago para uma futura guerra contra Roma. A cada vitória, a chama da vingança ardia mais forte. Amílcar não era apenas um general brilhante, mas também um estrategista paciente. Ele evitou conflitos diretos com Roma, enquanto fortalecia sua posição na Ibéria, explorando minas de prata para reconstruir o tesouro cartaginês. Seu lema, vencer ou morrer, ecoava entre seus soldados, que o seguiam com lealdade inabalável. Em pouco tempo, Cartago recuperou parte de seu prestígio e poderio militar. Porém, em 229 a.C., a morte prematura de Amílcar em uma emboscada durante uma campanha contra tribos rebeldes ameaçou desestabilizar seus planos. Seu genro, Hasdrubal, assumiu o comando e continuou sua obra, consolidando o domínio cartaginês na região e fundando a cidade de Cartagena como novo centro de poder. Mas era apenas uma questão de tempo, até que um herdeiro ainda mais audacioso, Sergius Anabel, o filho que Amílcar criara para desafiar Roma, o legado de Amílcar Barca, foi a semente da Segunda Guerra Púnica. Ele não apenas recuperou o orgulho de Cartago, mas também plantou em Aníbal uma obsessão que definiria os anos seguintes: a destruição de Roma. Quando o jovem general assumiu o comando em 221 a.C., estava pronto para cumprir o juramento feito ao pai e levar a vingança cartaginesa ao coração do território inimigo. Aníbal Barca assumiu o comando do exército cartaginês na Ibéria em 221 a.C., aos 26 anos, herdando não apenas um exército leal, mas também um ódio profundo por Roma. Criado sob a sombra do juramento feito ao pai de nunca ser amigo dos romanos, Aníbal combinava a astúcia militar de Amílcar com uma ambição sem limites. Seus primeiros anos no comando provaram que ele era mais do que apenas o filho de um grande general. Em apenas 2 anos, Aníbal consolidou o poder cartaginês na Península Ibérica, expandindo territórios e subjugando tribos rebeldes. Sua estratégia misturava força brutal com diplomacia inteligente, onde a espada não conquistava, ouro e promessas de proteção funcionavam. A tomada de Sagunto, cidade aliada de Roma, em 219 a.C., foi o ponto de ruptura. O ato foi calculado para provocar uma guerra, e Roma não decepcionou, declarando a Segunda Guerra Púnica. O que tornava Aníbal tão perigoso era sua compreensão profunda do inimigo. Enquanto Roma esperava uma guerra defensiva na Ibéria ou no norte da África, ele planejava o impensável: levar a guerra diretamente à Itália, cruzando os Pirineus e os Alpes. Essa estratégia ousada visava quebrar Roma psicologicamente, mostrando que nem mesmo seu território sagrado estava a salvo. Seu exército multicultural, menos composto por ibéricos, númidas, gauleses e cartagineses, era unido pela fé no gênio militar de seu líder. Antes mesmo de partir para a Itália, Aníbal já demonstrava sua superioridade tática. Na aba do rio Ticino e depois em Trebia, em 218 a.C., suas forças emboscaram e destruíram exércitos romanos numericamente superiores. Cada vitória atraía mais tribos gaulesas para sua causa, enfraquecendo a influência romana no norte da Itália. Aníbal não buscava apenas vencer batalhas. Ele queria desmontar a Confederação Itálica peça por peça. No auge de seus 29 anos, Aníbal se tornou o pesadelo de Roma. Seu nome era sinônimo de terror. Suas táticas eram estudadas com temor, e sua presença na Itália era uma afronta ao poder romano. Enquanto o Senado romano entrava em pânico, Aníbal preparava seu golpe mais ousado, uma armadilha tão perfeita que entraria para a história como o maior triunfo tático de todos os tempos: a Batalha de Canas.
A Segunda Guerra Púnica começou como um conflito local na Ibéria, mas rapidamente se transformou na maior ameaça que Roma já enfrentara. Quando Aníbal sitiou Sagunto, cidade aliada dos romanos, em 219 a.C., ele sabia que estava cruzando um limite sem volta. Roma respondeu com um ultimato que Cartago desdenhosamente rejeitou, dando início a um conflito que duraria 17 anos sangrentos e redefiniria o mundo mediterrâneo. Aníbal executou seu plano audacioso em 218 a.C., marchando com 50.000 soldados, 9.000 cavaleiros e 37 elefantes de guerra, através dos Pirineus e dos Alpes. A travessia dos Alpes se tornou lendária menos cerca de metade de suas tropas pereceu no caminho devido ao frio, avalanches e ataques de tribos locais. Porém, quando ele emergiu no norte da Itália, com seus elefantes sobreviventes, o efeito psicológico foi devastador para Roma. Os primeiros anos da guerra foram marcados por uma série de vitórias cartaginesas e esmagadoras. Na Batalha do Lago Trasimeno, em 217 a.C., Aníbal emboscou e destruiu um exército romano inteiro, matando o cônsul Flamínio. Estas derrotas levaram Roma a nomear Quintus Fabius Maximus como ditador, que instituiu a estratégia fabiana de evitar batalhas campais, uma tática impopular, porém necessária para sobreviver ao gênio militar de Aníbal. E o ponto culminante veio em 216 a.C., na Batalha de Canas, onde Aníbal, com cerca de 50.000 homens, cercou e aniquilou um exército romano de mais de 80.000 legionários. Foi a pior derrota militar da história de Roma, deixando a República à beira do colapso. Surpreendentemente, Aníbal não marchou sobre Roma menos uma decisão estratégica que historiadores debatem até hoje, mas que pode ter salvado a República Romana da destruição total. Enquanto Aníbal permanecia na Itália, uma nova geração de líderes romanos, incluindo o jovem Públio Cornélio Cipião, aprendia com seus erros. Roma mudou sua estratégia, evitando confrontos diretos com Aníbal, enquanto atacava as bases cartaginesas na Ibéria e preparava uma invasão à África. Esta abordagem paciente, combinada com a incapacidade de Cartago em reforçar Aníbal adequadamente, acabaria por virar o jogo a favor de Roma nos anos finais do conflito. No outono de 218 a.C., Aníbal realizou uma das manobras militares mais audaciosas da história, ao conduzir seu exército através dos temidos Alpes, com cerca de 50.000 soldados, 9.000 cavaleiros e 37 elefantes do Guerra. Ele enfrentou não apenas a geografia implacável, mas também tribos hostis e condições climáticas extremas. Esta decisão estratégica mudaria completamente o curso da guerra, pegando os romanos completamente desprevenidos. A escolha da rota exata permanece um mistério histórico, mas estudiosos sugerem que Aníbal provavelmente cruzou pelo col do Clapier ou pelo col de La Traversette, a cerca de 2.800 metros de altitude. As tropas cartaginesas enfrentaram neve, desfiladeiros traiçoeiros e ataques constantes das tribos alpinas locais, que lançavam pedras e flechas das encostas acima. Os elefantes, embora assustadores em batalha, tornavam a marcha ainda mais difícil nos terrenos acidentados. Após 15 dias de travessia infernal, Aníbal emergiu no Vale do Pó com apenas metade de suas forças originais. Os elefantes que sobreviveram tornariam-se símbolos do poder cartaginês, causando terror psicológico nas tribos locais e nas legiões romanas. Apesar das perdas devastadoras, a chegada de Aníbal na Itália foi um triunfo estratégico. Ele havia evitado as poderosas frotas romanas e posicionado seu exército diretamente no coração do território inimigo. O impacto psicológico desta manobra foi tão importante quanto o militar. Roma, que nunca imaginara ser atacada por terra através dos Alpes, entrou em pânico. As tribos gaulesas do norte da Itália, recentemente subjugadas por Roma, viram em Aníbal um libertador e começaram a se juntar à sua causa. Em poucas semanas, o general cartaginês transformou o que parecia uma retirada desesperada em uma posição de força surpreendente.
Esta travessia épica consolidou a reputação de Aníbal como gênio militar e mestre da guerra psicológica. Enquanto os romanos ainda tentavam entender como ele havia realizado tal feito, Aníbal já preparava suas primeiras emboscadas no solo itálico. A etapa seguinte seria demonstrar sua superioridade tática em uma série de batalhas que deixariam Roma à beira do colapso. A chegada de Aníbal ao norte da Itália, no final de 218 a.C., marcou o início de uma campanha militar que deixaria Roma em estado de choque. Seu primeiro grande confronto ocorreu nas margens do rio Ticino, onde sua cavalaria númida, considerada a melhor da época, aniquilou as forças romanas de reconhecimento. Esta vitória inicial teve um efeito estratégico crucial. Menos convenceu as tribos gaulesas locais a se unirem à causa cartaginesa, fortalecendo seu exército exaurido. Poucas semanas depois, na Batalha de Tribia, Aníbal demonstrou pela primeira vez seu gênio tático em grande escala. Ele posicionou suas tropas para cruzar o rio gelado ao amanhecer, deixando os romanos famintos e congelados antes do combate. Uma força oculta de 2.000 homens atacou a retaguarda romana no momento decisivo, transformando uma escaramuça em uma derrota esmagadora para Roma. Esta vitória consolidou o controle Cartagine sobre o norte da Itália durante o inverno. A primavera do 217 a.C. trouxe a mais espetacular emboscada da carreira de Aníbal, menos a Batalha do Lago Trasimeno. Ele posicionou suas tropas ao longo de uma estrada estreita entre montanhas e o lago, escondendo parte de seu exército na névoa matinal. Quando o cônsul Flamínio marchou com suas legiões, os cartagineses atacaram de todos os lados. Em poucas horas, 15.000 romanos foram mortos e outros 10.000 capturados, enquanto Aníbal perdeu apenas 1.500 homens. Após Trasimeno, Roma adotou a estratégia fabiana, menos evitando batalhas campais e desgastando Aníbal através de táticas de guerrilha. Esta abordagem, embora impopular, provou ser eficaz temporariamente. Durante mais de um ano, Aníbal vagou pela Itália Central sem conseguir forçar um confronto decisivo, enquanto suas tropas gradualmente se enfraqueciam sem reforços adequados. De Cartago. Apesar das dificuldades, o prestígio militar de Aníbal atingiu seu ápice neste período. Sua capacidade de derrotar exércitos romanos em seu próprio território, usando terreno e elementos climáticos a seu favor, estabeleceu sua reputação como o maior general de sua época. No verão de 216 a.C., ele se prepararia para aplicar sua estratégia mais ousada, menos uma armadilha tão perfeita que se tornaria referência militar por séculos: a Batalha de Canas. No verão de 216 a.C., nas planícies de Canas, no sul da Itália, Aníbal arquitetou a mais brilhante demonstração de estratégia militar da antiguidade. Contra um exército romano de 86.000 homens comandado pelos cônsules Paulo Emílio Terêncio Varrão, Aníbal dispunha de apenas 50.000 soldados, mas possuía duas vantagens decisivas: sua cavalaria superior e o gênio tático que revolucionaria a arte da guerra. Aníbal adotou uma formação inovadora em crescente. Posiciona suas tropas ibéricas e gaulesas no centro, que propositalmente cederiam terreno. Enquanto isso, suas forças de elite africanas ficavam nas extremidades, e a cavalaria númida, comandada por seu irmão Magão, atacaria pelos flancos. Esta disposição criaria uma armadilha mortal quando os romanos avançassem. Confiantes em seu poderio numérico, quando a batalha começou, tudo ocorreu conforme o plano de Aníbal. O centro cartaginês recuou estrategicamente, fazendo com que as legiões romanas se comprimissem no avanço. Nesse momento crítico, a cavalaria cartaginesa eliminou a cavalaria romana e atacou a retaguarda, enquanto as tropas africanas fecharam o cerco pelos flancos. Os romanos, espremidos e impossibilitados de manobrar, foram massacrados metodicamente. O resultado foi a mais catastrófica derrota da história militar romana. Entre 50.000 e 70.000 romanos pereceram, incluindo o cônsul
Paulo Emílio e 80 senadores. Aníbal perdeu apenas cerca de 6.000 homens. A vitória foi tão completa que, segundo o historiador Políbio, quando a poeira baixou, os próprios cartagineses ficaram atônitos com a magnitude de seu triunfo. Apesar da vitória esmagadora, Aníbal cometeu o que muitos consideram seu maior erro estratégico: não marchar sobre Roma. Seus oficiais suplicaram para que atacasse a capital, mas ele decidiu manter o cerco às cidades do sul. Esta hesitação permitiu que Roma se reorganizasse sob a liderança de Fábio Máximo e começasse a recuperação que, anos depois, levaria à virada na guerra. Cannas permaneceu como o ápice da carreira de Aníbal, uma obra-prima militar, nunca igualada, mas cujos frutos estratégicos ele não soube colher plenamente. Após a estrondosa vitória em Cannas, Aníbal enfrentou um paradoxo cruel. Suas conquistas militares nunca foram tão grandiosas, enquanto sua posição estratégica nunca foi tão frágil. Apesar de ter dizimado exércitos romanos consecutivos, Cartago negligenciou enviar reforços significativos, deixando suas tropas exaustas presas no sul da Itália. Esta falta de apoio revelaria ser o primeiro elo da corrente que levaria à queda do grande general. Nos anos seguintes, a Cannas, Aníbal conquistou importantes cidades do sul, como Capua, Síbaris e Tarento, mas falhou em romper a aliança entre Roma e suas colônias mais fiéis. A estratégia romana de evitar confrontos diretos, combinada com ataques às linhas de suprimento cartaginesas, começou a surtir efeito. Enquanto isso, Roma descobria um novo líder em Públio Cornélio Cipião, que estudava meticulosamente as táticas de Aníbal para o Celos contra ele. O ponto de virada ocorreu quando Roma levou a guerra para outros frontes. Enquanto mantinham Aníbal ocupado na Itália, os romanos conquistaram a Ibéria sob o comando de Cipião, cortando as principais fontes de prata e soldados de Cartago. Em 204 a.C., Cipião desembarcou no norte da África, ameaçando a própria Cartago e forçando a cidade a chamar Aníbal de volta após 15 anos em solo italiano. Retorno de Aníbal à África em 203 a.C. marcou o fim de uma era. Seu exército, embora experiente, não era mais a força invencível de outrora. Muitos de seus veteranos haviam perecido, e as novas tropas careciam do treinamento e da lealdade das forças originais. Pior ainda, pela primeira vez em sua carreira, Aníbal seria obrigado a lutar em terreno escolhido pelo inimigo. O declínio de Aníbal não foi por falta de habilidade, mas sim pelo peso de circunstâncias além de seu controle. Cartago, dividida por facções políticas e mais interessada no comércio do que na guerra, nunca compreendeu plenamente a magnitude de sua campanha. Roma, por outro lado, demonstrou uma resiliência e capacidade de adaptação que faltaram. A seu rival, o palco estava armado para o confronto final em Zama, onde o legado de Aníbal encontraria seu destino. Enquanto Aníbal mantinha Roma sob terror na Itália, um jovem general romano começava a escrever sua própria lenda na Península Ibérica. Públio Cornélio Cipião, posteriormente conhecido como Africano, desenvolveu uma estratégia revolucionária. Em vez de enfrentar Aníbal diretamente, atacaria as bases de poder cartaginesas, cortando os reforços e recursos do grande general. Esta abordagem mudaria completamente o curso da guerra. Em 209 a.C., Cipião conquistou Cartago Nova, a principal base cartaginesa na Ibéria, em um ataque ousado durante a Maré Baixa. Esta vitória não apenas privou Aníbal de recursos cruciais, mas também demonstrou que Cipião possuía a mesma audácia tática de seu rival. Nos anos seguintes, ele eliminou metodicamente as forças cartaginesas na região, aprendendo e adaptando as próprias táticas de Aníbal contra seus comandantes. O golpe de mestre de Cipião veio em 204 a.C., quando desembarcou com suas legiões no norte da África,
levando a guerra diretamente ao coração do território inimigo. Esta manobra forçou Cartago a uma posição defensiva pela primeira vez na guerra. Ao tomar a cidade de Útica e Aliércei, ao poderoso rei Númida Massinissa, Cipião garantiu a superioridade da cavalaria romana, menos tradicional ponto fraco contra as forças de Aníbal. Situação tornou-se tão desesperadora para Cartago, que o governo chamou Aníbal de volta da Itália, após 16 anos de campanha. Quando os dois maiores generais de seu tempo finalmente se encontraram em Zama, em 202 a.C., foi Cipião quem detinha todas as vantagens: terreno favorável, tropas descansadas e, o mais importante, a cavalaria númida, que antes pertencera a Cartago. Estratégia de Cipião representou a perfeita antítese à campanha de Aníbal, enquanto o cartaginês buscava vitórias espetaculares para quebrar moralmente Roma. O romano compreendeu que a guerra se vencia controlando territórios, recursos e aliás. Esta visão mais ampla e sistemática provaria ser decisiva no confronto final entre os dois gênios militares. O confronto decisivo entre os dois maiores gênios militares da antiguidade ocorreu nas planícies de Zama, no norte da África, em outubro de 202 a.C., pela primeira vez em sua carreira. Aníbal lutava em desvantagem estratégica, menos sem superioridade na cavalaria e com tropas menos experientes que suas lendárias legiões que haviam marchado sobre os Alpes. Cipião, por outro lado, havia aprendido com os erros de todos os generais romanos derrotados por Aníbal. A batalha começou com um duelo de elefantes de guerra, que se voltou contra Aníbal. Cipião havia treinado suas tropas para abrir passagens no centro de suas formações, permitindo que os animais passassem, sem causar danos significativos. Enquanto isso, a cavalaria romano-númida, sob comando de Massinissa, derrotou rapidamente as asas cartaginesas e perseguiu os sobreviventes para longe do campo de batalha. Repetindo contra Aníbal sua própria tática favorita, o choque principal entre as infantarias foi um dos mais sangrentos da antiguidade. As veteranas tropas de Aníbal resistiram bravamente, mas sem o apoio da cavalaria, ficaram vulneráveis. Quando a cavalaria romana retornou e atacou a retaguarda cartaginesa, o exército de Aníbal foi completamente cercado, um eco irônico de sua própria vitória em Canas, agora usado contra ele. A derrota foi catastrófica para Cartago. Cerca de 20.000 cartagineses morreram, contra apenas 1.500 romanos. Aníbal conseguiu escapar com um pequeno grupo de seguidores, mas a guerra estava perdida. As condições de paz impostas por Roma foram brutais. Cartago perdeu sua frota, territórios ultramarinos e o direito de fazer guerra sem permissão romana, reduzindo-a a um estado fantoche. Zama marcou não apenas o fim da Segunda Guerra Púnica, mas também o ocaso de Aníbal como comandante invencível. A ironia histórica foi cruel. O general que havia humilhado Roma em seu próprio território foi derrotado quando um discípulo de suas próprias táticas as usou contra ele. Para Aníbal, restaria apenas o exílio e uma morte melancólica, longe da cidade que tanto amara e defendera. Após a derrota em Zama, Aníbal retornou a uma Cartago humilhada e enfraquecida, onde tentou reconstruir a cidade como estadista. Ele reformou o sistema político e econômico cartaginês, pagando as pesadas indenizações de guerra a Roma sem aumentar impostos, provando que seu talento não se limitava ao campo de batalha, mas sua presença continuava a ser uma ameaça para Roma, que via nele um inimigo irreconciliável. M195 a.C., pressionado por Roma, Aníbal foi forçado ao exílio. Ele encontrou refúgio na corte de Antíoco III, rei Seleucida, onde atuou como conselheiro militar durante a guerra contra Roma, mesmo longe de Cartago. Seu nome ainda inspirava temor nos romanos, que exigiram sua entrega como condição para a paz. Antíoco, porém, hesitou em aproveitar plenamente o gênio de Aníbal, cometendo um erro que selaria sua própria derrota. Com a queda de Antíoco, Aníbal fugiu para a Armênia e depois para a Bitínia, onde continuou a assessorar reis locais
contra a influência romana. Sua vida no exílio foi marcada por fugas constantes, perseguido pela implacável máquina diplomática e militar de Roma. Apesar de nunca mais comandar um grande exército, sua mente estratégica permanecia afiada, como quando ajudou a Bitínia a vencer uma batalha naval, usando potes de cobras venenosas lançados contra navios inimigos em 183 a.C. Aos 64 anos, cercado por agentes romanos na pequena cidade de Libissa, Aníbal preferiu o suicídio à captura. Segundo a lenda, suas últimas palavras foram: "Vamos aliviar os romanos de seu medo crônico, já que acham que esperar pela morte de um velho homem lhes custa muito tempo." Ele tomou veneno, encerrando uma vida dedicada a desafiar o poder de Roma até o fim. Sua morte simbolizou o destino de Cartago, assim como a cidade seria destruída anos depois. Aníbal foi perseguido até seu último suspiro por um inimigo que nunca superou o trauma de suas vitórias. Mas enquanto Roma apagou Cartago do mapa, o legado de Aníbal sobreviveu, transformando-o em um símbolo eterno de resistência, estratégia e desafio ao poder estabelecido.